Olá, saudações de paz. Eu quero trazer uma palavra em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz assim: Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando eu penso nesse texto, eu lembro da pessoa de Josué. Lembro também o seu passado, cujo nome inicialmente era Oséias, e depois ele foi mudado para Josué. Oséias, no hebraico, Oshea, significa a salvação. E o nome foi mudado para Yeshua, Yehoshua, que é correlacionado com o nome ou a versão grega do nome de Jesus. Portanto, o livro de Josué representa a saída do povo do Egito para tomar a posse na terra prometida. Então Josué seria esse sucessor de Moisés que foi capaz de levar o povo à sucessão, à tomada de posse da promessa que Deus havia dado ao povo de Israel. Foi ungido pelo sacerdote Eleazar, filho de Arão. Foi confirmado entre a congregação como um líder. Ele fazia parte dos 12 espias que haviam sido escolhidos para que pudessem estudar a terra que eles tomariam posse. Eles estavam no deserto, se encontravam há 40 anos no deserto. Essa era uma nova geração de pessoas que estavam ali, cujos pais haviam passado pelo Mar Vermelho, haviam experimentado as pragas e a libertação de mais de 400 anos no Egito. A palavra-chave para este livro de Josué é conquista. Eles precisavam tomar posse da terra prometida, precisavam conquistar essa promessa que Deus havia dado para eles. Eles passaram ali sendo preparados. Eles precisavam de purificação porque o Egito havia contaminado a vida deles durante muitos anos e eles ainda tinham um ranço. Eles tinham comportamentos e costumes egípcios que precisavam ser extraídos para que eles pudessem assumir uma nova etapa na vida deles. E eles precisavam de alguém corajoso, suficiente para trazer o ânimo de volta, porque aquele povo estava amedrontado. Os 12 espias que haviam saído durante 40 dias para espiar a terra, para fazer um relato e trazer um relatório para Moisés. E esses espias foram e buscaram tudo o que era necessário para que eles pudessem trazer um relatório positivo, mas foi ao contrário, eles trouxeram um relatório negativo. Eles observaram os gigantes, as pessoas de maior estatura que tinham naquele lugar, as muralhas de Jericó, a fortaleza que envolvia aquela cidade. E por isso eles ficaram amedrontados, acharam que eles não teriam capacidade de poder possuir a terra. Mas haviam 2 entre estes 12 que eram contrários. E nós percebemos que esses eram minoria, eram 10 contra 2. Mas aqui a minoria venceu, porque a minoria confiava em Deus. E nós precisamos tirar e extrair dessa mensagem algo muito importante para nós. O momento que todos nós precisamos levantar-nos de onde estamos, parar de olhar para trás e começar a encarar o que está diante de nós, mesmo sendo desconhecido. Não podemos olhar para as forças contrárias, mas lembrar que devemos depender de Deus, porque Deus, Ele tem a promessa. Então aquele povo tinha 3 coisas a favor para que pudessem tomar posse da terra prometida. E as 3 coisas são, em primeiro lugar, a promessa de Deus. Segundo lugar, a presença de Deus. E terceiro lugar, o poder de Deus, ou seja, a mão poderosa do Senhor. Eles tinham tudo para poder vencer. Eles tinham as memórias dos milagres que Deus havia feito, das maravilhas, da libertação do Egito por mais de 400 anos que eles viveram escravizados ali naquele lugar. E eles precisavam agora de renovar com a palavra do Senhor.
Eles precisavam agora fazer uma avaliação de tudo e deixar aquele mal para trás e prosseguir para o que estava diante deles. E é nesse momento que eu tiro uma palavra importante para nós. Quando vemos o desconhecido e às vezes as má notícias, os maus relatórios fazem com que sintamos medo, venhamos a nos afrouxar diante do desafio. Eles se sentiram frouxos. E tem uma palavra em Provérbios capítulo 24, versículo 10, que diz assim: se no dia da angústia tu te mostrares fraco, quão fraca é a tua força. Deus, Ele não quer que nós sejamos enfraquecidos, frouxos, tímidos, mas que precisamos ser corajosos. Esta palavra que foi dada para Josué, Deus havia confirmado, escolhido ele para que ele pudesse ser o sucessor de Moisés, e por 3 vezes ele fala: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E nesta 3ª vez ele diz: não te mandei eu não te ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem se assuste. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, será contigo por onde quer que você for, por onde quer que você andar, por onde quer que você venha a passar. E essa palavra fala aos nossos corações. Nós não precisamos aceitar o medo, nós precisamos encará-lo, mas lembrar do que temos a favor, que pode nos impulsionar na promessa e nos colocar diante do destino que Deus escolheu para cada um de nós. Lembra-se que quando nós nos sentimos amedrontados, nós adiamos a conquista. E eu quero usar esse acróstico, adiar, para poder pensar e trazer para nós algo que é muito importante. Em primeiro lugar, abala as nossas emoções. As má notícias sempre vão abalar as nossas emoções. A segunda, letra D, desestabelece as nossas convicções. Toda má notícia, o medo, faz com que nós estejamos desestabilizados diante do novo, diante do incerto. E tudo isso vai influenciar negativamente toda a possibilidade de conquista. Os nossos pensamentos serão influenciados. Isso atrasa a nossa vida, atrasa a possibilidade da gente poder conquistar. E por fim nós resistimos à possibilidade de vencer. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ter coragem. Coragem para enfrentar todo o risco, avaliar os recursos que nós temos e conseguir ir para adiante, enfrentando o que for necessário enfrentar para poder tomar posse da bênção, tomar posse da promessa que Deus tem para cada um de nós. Essa palavra é muito importante. Deus esteve com Josué todo o tempo e com seu povo. Josué sabia que precisava de santificação e ele conclamou o povo que se santificasse. Tem uma palavra também muito conhecida que Josué fala a este povo que diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E isso ele falou antes de atravessar o Jordão, antes de percorrer a cidade de Jericó por 7 vezes e ter a promessa de Deus que abalou as estruturas de Jericó e as muralhas ruíram, caíram, desceram ao chão e o povo de Israel pôde tomar posse daquela terra. Nós pensamos muito, às vezes, no que vamos fazer e às vezes recuamos. A nossa retaguarda está Deus, adiante está Deus e dentro de nós também Deus está. Por essa razão não precisamos ter medo, porque o medo vai nos desestabilizar, o medo vai nos abalar, o medo vai tentar trazer um atraso de vida, influenciar os nossos pensamentos negativamente e vai resistir à vontade de Deus. É por isso que nós precisamos enfrentar o medo. Deus não quer que nós tenhamos medo de coisa alguma. Deus tem uma promessa para nós. No final do livro nós lemos que tudo foi cumprido.
Em Josué, capítulo de número 21, versículos 44 e 45, diz assim: O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Não estamos só. Lembre que mesmo que você seja minoria, mas a minoria com Deus é forte, é poderosa e pode vencer. Eu sei que você quer vencer. Eu sei que você pode vencer. E eu sei que você irá vencer no nome poderoso do nosso Senhor. Tome posse dessa palavra. Josué é um livro muito inspirador. É um livro que traz para nós essa capacidade de olhar para o passado, rever o nosso presente e enfrentar o futuro. Tudo aquilo que for necessário. Que Deus abençoe, que o seu coração seja enriquecido com essa palavra, no nome do Senhor. Deus abençoe.